Mateus capítulo de número 5, verso 13, a palavra diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelo homem. Olha só, irmãos, quando nós falamos referente ao sal, nós vemos justamente que o Senhor Jesus, ele está falando algo para nós. E ali o Senhor Jesus ensinando, sobre o Sermão do Monte, e quando ele chega aqui para falar com os discípulos referente a esta situação, o Senhor Jesus, ele usa o quê? Ele usa as coisas simples deste mundo. O sal, eles estavam perto de onde? Perto do Mar Morto. Então o sal era muito conhecido ali naquele momento. A luz, referenciando a quê? A luz da cidade. Porque uma cidade com as luzes bem acesa, ela é identificada de longe. Eu me lembro, quando eu saía, que eu vendia roupa e eu ia viajar, e quando eu estava voltando, eu via de longe as luzes da cidade, ali para o lado da pedreira, e eu já ficava feliz, falava, meu Deus, já está chegando perto da cidade, então, da minha cidade, onde eu moro. Então a gente consegue identificar a luz, ou aquela cidade, ou aquele ponto ao qual eu quero chegar, ou enxergar de longe. Isso, quem me dá essa condição é a luz. Mas e o sal? O sal, ele é usado para quê, irmãos? O sal, ele é usado para temperar. E quando lá na antiguidade, não existia o quê? O refrigerador. Não existia a geladeira, não tinha como conservar, se não fosse através do quê? Através do sal. Então, quando diz ali, que o Senhor Jesus, ele disse essas palavras e não existia o refrigerador, realmente não existia. Realmente não tinha condição dele estar falando, olha, você tem que conservar, você tem que fazer algo, porque vai ser colocado na geladeira. Não, ele colocou o exemplo do sal. Abaixa um pouquinho o retorno, fazendo favor. Está dando um pouco de microfonia aqui para mim. Então, ele usou o que? O sal. O sal, ele era usado o que? Para conservar o alimento. Então, por isso que eu até coloquei aqui, como símbolo disso, uma parte de um bacalhau, uma parte de um peixe, que é muito usual e a gente conhece. Nós temos até os dias de hoje no supermercado, quando nós chegamos ali, nós vemos o sal ali sobre aquela peça e nós sabemos que aquilo ali está bem conservado. Então, nós vemos que o Senhor Jesus, ele usou justamente o sal para poder mostrar e falar para nós justamente sobre a questão de conservar, E olha só, Deus, ele não precisa de nós para mudar o mundo. Afinal, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Porém, ele quis contar comigo e com você. Ele quis contar com a minha participação e a sua participação para nós mudarmos algumas situações adversas das pessoas. Quando a família Rodrigues chegou até mim pregando o Evangelho, eles estavam sendo usados por Deus para mudar a minha vida. E assim eu e você também, nós somos usados para isso. Nós somos usados para levar o que? A palavra do Senhor para mudar as pessoas, para mudar a atitude das pessoas e até mesmo para preservar. Preservar o que? Os bons costumes, preservar tantas coisas que estão sendo perdidas pela sociedade nos dias de hoje. Olha só, você consegue perceber o quanto você é importante para Deus? Olha a importância que eu e você temos para Deus, irmãos. Onde Deus escolheu a mim e a você para que nós pudéssemos o quê? Fazer
com que a palavra dele fosse levada, seja pregada, para que a situação de muitas pessoas seja mudada ou até mesmo conservada. Quantas e quantas vezes nós já fomos chamados para conversar com pessoas que estavam prestes a desfazerem os seus relacionamentos, seja de casado, seja de namorado, seja de noivado, e quantas vezes nós fomos lá para aconselhar, para conversar com essas pessoas. Então você foi usado por Deus para quê? Para conservar aquela união. Então olha a importância que eu e você temos para Deus. Olha como nós podemos ser usados para Deus ou por Deus em várias situações. Em quantas situações talvez você já foi usado quando uma pessoa, ela estava prestes a quê? Ela estava prestes a cometer um suicídio. E você foi usada por Deus para que aquela pessoa tivesse o quê? A vida conservada, a vida preservada. E você foi usada por Deus para isso. Quantas e quantas vezes nós fomos usados por Deus, né, desta maneira? Como diz, né, em Zacarias capítulo 2 e verso 8, Deus, Ele ama tanto a nós, que Ele considera nós como se nós fôssemos o quê? A menina dos olhos do Senhor. Então, Ele nos conserva, Ele nos preserva. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele precisa que eu e você façamos isso. Preguemos o Evangelho, conservemos, né, os bons costumes. É isso que o Senhor, Ele quer de mim e de você. Mas onde? Como que eu vou fazer isso? Nós fazemos isso, irmãos, participando da sociedade. Quando eu e você fazemos parte da sociedade, olha só, nós como sal devemos estar em meio à sociedade, fazendo o quê? A diferença. Nós fomos chamados para dentro, né, da eclésia, da igreja, nós somos chamados para fora do mundo e para dentro da casa do Senhor, para fazer o quê? A diferença. Você é diferente, você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje eu estava pensando sobre isso, quantas pessoas eu já fiz a diferença na vida delas? Será que eu já fiz a diferença na vida de alguma pessoa? Nós podemos refletir sobre isso. Nós podemos analisar a nossa vida referente a isso. Porque há quantas pessoas precisando de nós, irmãos? Às vezes o nosso vizinho está precisando de nós. Está precisando de uma atitude nossa, de levar a palavra para ele. Talvez está perdido em meio às drogas. Talvez o diabo está encarcerando a pessoa. E quantas experiências você já tem referente a isso? Esta semana eu vi várias mensagens de irmãos sendo usados referente a isso, até mesmo pessoalmente, pessoa falando para mim referente a isso, que foram usadas como sal para preservar a vida, para preservar o ânimo da pessoa, para mostrar para ela que existe um Deus que faz com que a vida seja preservada. Então, irmãos, olha a importância que nós temos para o Senhor, olha a importância que nós temos para Deus, conservando o que em meio à sociedade? Os bons costumes, a dignidade. Porque quando nós expulsamos o demônio de uma pessoa, nós estamos devolvendo a ela a dignidade. Porque o diabo quer encarcerá-la, o inimigo de nossas almas quer colocá-la por terra, quer envergonhá-la perante as pessoas. Olha só o que o diabo ele quer fazer, mas eu e você, como sal da terra, nós somos chamados para poder até mesmo devolver a dignidade para esta pessoa, através da nossa oração, através da nossa fé, através da nossa perseverança na presença do Senhor. E nós devemos estar preparados. A qualquer momento alguém pode nos chamar porque está precisando de socorro.
E nós vamos estar preparados, ou nós estamos preparados? Devemos estar preparados, orando, jejuando, buscando a face do Senhor, porque a qualquer momento você vai ser chamado. Louvado seja o nome santo do Senhor, preservando a ética, preservando a moral. Quantas pessoas estão perdendo a sua moral? Hoje, nesse depoimento que eu falei anteriormente, eles estavam justamente colocando a moral da pessoa, a ética da pessoa em xeque. E as pessoas querem fazer isso conosco, irmãos. As pessoas querem fazer isso comigo e com você. É no trabalho, é no comércio, é na sociedade como um todo. As pessoas querem nos colocar o quê? Como pessoas que não têm ética, como pessoas imorais. Muitos querem fazer isso conosco. Mas nós, como sal da terra, nós temos que fazer o quê? O inverso, mostrar para elas que nós somos o oposto e contagiar as pessoas através daquilo que nós somos. Erramos? Como erramos? Como nós erramos? Hoje até eu comentava sobre isso com uma pessoa referente a essa questão, como nós erramos e como nós precisamos de Deus, irmãos. Em todos os momentos, nós precisamos o quê? Manter a boa ordem, independente onde nós estivermos. Onde colocar a planta dos seus pés, o Senhor dá a mim e a você por direito. Porém, nós devemos ser o sal e nós devemos ser a luz. Muito obrigado, Daniela. Hoje não, o Vitinho não veio, né? Glória a Deus. As diaconisas aí, Marquinhos, ó. Né? Lembra da pregação do Moisés. Vamos estar atentos, né, aos ministérios dos irmãos, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos de olho, viu, Daniela? Glórias a Deus por isso. Então nós devemos o quê? Preservar, sermos cristãos reais, que preserva, que conserva e que também influencia. Olha só que importante e interessante é esta questão. Como cristão, eu e você temos o dever de influenciar. Por quê? Porque nós somos o sal da terra. E todas as pessoas estão o quê? Olhando para mim e para você. Está certo. Está errado? Então, olha só, onde nós devemos influenciar? Influenciar onde? Na nossa casa. Nós podemos ser influência dentro do nosso lar, sendo exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos nos veem o quê? Orando. Os nossos filhos nos veem o quê? Estudando a palavra. Será que nós estamos realmente mostrando isso para os nossos filhos? Sendo um bom exemplo com a esposa e o esposo. Isso tudo vai trazer o quê? Vai trazer boa influência. Vai trazer o quê? A preservação do casamento. O jovem vai olhar para o pai e a mãe e vai falar assim: eu quero casar para que eu tenha uma vida como meu pai e minha mãe têm. Olha que a importância, irmãos, de sermos o sal. Olha como nós influenciamos as pessoas que estão próximas de nós. Isso é muito importante. Como nós influenciamos nossos pais, como nós influenciamos os nossos parentes, as pessoas que estão perto de nós. E nós influenciamos através do quê? Das nossas atitudes, através das nossas palavras, através de como nós agimos e como nós somos. Então olha como é importante, irmãos, quando o Senhor Jesus estava ensinando lá para os discípulos, e esta palavra serve para os nossos dias, como se tivesse o Senhor Jesus pregando esta palavra hoje para mim e para você, como o Senhor Jesus estivesse aqui dizendo assim: Ronaldo, você é o sal da terra, louvado seja o nome santo do Senhor, você foi chamado para conservar, você foi chamado para preservar,
Você foi chamado para fazer com que a sociedade, ela olhe para você, olhe para a casa do Senhor e tenha vontade de ser igual. Então nós devemos influenciar na escola, nós podemos influenciar no nosso trabalho, nós podemos influenciar onde quer que nós estejamos, onde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés. Eu me lembro que há uns anos atrás, algumas pessoas iam pregar e ela pregava referente à correção, e ela até falava assim, igual a pessoas que vivem no comércio e ela passa de um lado, passa do outro lado da rua para não passar de frente ao comércio. Porque se ela passar de frente ao comércio, ela vai olhar para lá e o dono da loja pode ver ela ali, pode chamá-la e cobrá-la no meio da rua. Nós como cristãos, irmãos, eu quero acreditar que aqui não existe isso. No meio de nós não existe isso. Eu costumo dizer o seguinte, nós podemos até dever para as pessoas. Isso é normal, irmãos. Só que nós não podemos fugir das nossas dívidas. Nós não podemos fugir dos nossos problemas. Sabe como nós somos exemplo? Se nós cairmos numa dívida, é normal, né, Beth? Poxa vida, pessoas ficam desempregadas, pessoas ficam doentes, acontece tanta coisa, acontece muita coisa que pode nos levar a isso. Mas uma coisa que não pode faltar é a negociação. Chega até o seu credor e negocia com ele, fale com ele. Fale, olha, daqui a pouco eu volto. Me espera uns meses, me espera um pouco. Então isso, irmãos, é mostrar que nós temos o quê? Somos o sal. É aquilo que eu disse no começo, irmãos, é difícil, nós erramos. Mas que bom, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina. Que bom que a palavra de Deus nos corrige. Que bom que nós estamos dispostos a seguir a palavra do Senhor. E falar, olha, se eu errei aqui, eu vou me consertar ali. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje, em um certo momento ali na empresa, eu fiquei nervoso. Aí eu falei, meu Deus, me perdoa. Como que eu posso falar que eu sou o sal da terra se eu ficar nervoso aqui? Então nós temos o Espírito Santo de Deus que mostra para nós. E louvado seja o nome santo do Senhor por isso, irmãos. Então nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que conservar a todo momento, né? Em todos os tempos e em qualquer lugar, nós temos que estar ali para preservar, para ajudar as pessoas. Olha só, não somos sal somente para conservar, mas também nós somos sal para quê? Para dar sabor. Olha só que importante, nós somos chamados, irmãos, para poder fazer o quê? Para conservar, para preservar o evangelho, para preservar a moral, a ética, mas também nós somos chamados para dar sabor. A minha sogra, ela faz uma comida maravilhosa. Maravilhosa. A Beth, né, sabe, a Rayane sabe, eu sei, a irmã Letícia, a Daniela, alguns irmãos que já foram lá, ela faz uma comida maravilhosa. E daqui uns dias vocês todos estão convidados para poder comer lá na casa dela, viu? É maravilhosa a comida dela. Por quê, irmãos? É uma comida bem temperada. É uma comida gostosa, apetitosa. Mas já aconteceu dela errar na mão e colocar um pouquinho de sal a mais no feijão. Estou brincando. Mas o feijão ficou salgado. E aí? Foi bom de colocar ele em cima do macarrão e misturar ali e comer? Não. Por quê? Foi exagerado.
Então olha só a importância, irmãos, de nós sermos o sal e sabermos ser o quê? Sabermos ser bem temperados. Nós levarmos, para as pessoas a palavra de Deus de maneira moderada. Nós falarmos com as pessoas de maneira moderada. Recentemente eu fiz um curso e eu falei assim, meu Deus, eu vou precisar fazer esse curso pelo menos umas 100 vezes, para poder enquadrar dentro daquilo que realmente preciso ser temperado. Porque às vezes, a gente foge um pouquinho do tempero. E isso, irmãos, quando nós somos usados para dar sabor, as pessoas gostam de estar perto de nós. As pessoas gostam de nos ouvir. As pessoas gostam de falar conosco no telefone. Já viu aquela questão de quando você atende o telefone, a pessoa fala assim, meu Deus, o seu dia deve ter sido maravilhoso, porque no final da tarde você está me atendendo desse jeito. Sabe quando você faz um telefonema para alguém, aí a telefonista te atende, alô, aqui é do lugar tal, daquele jeito. Você fala, meu Deus, como que essa pessoa vai cativar alguém? Que tempero tem essa pessoa na vida? Mas se ela atende o telefone, você está ouvindo ela, mas você está vendo ela sorrir. Você está vendo ela sorrir apenas no falar. A pessoa responde, oi, Carlos Alberto, bom dia. Ou, Daniela, bom dia, tudo bem? Olha aqui e tal. Quer dizer, é diferente. É muito diferente. Então você está colocando sabor na vida de alguém. Você está temperando bem a vida de alguma pessoa. Olha quão importante o quanto importante nós somos. Quanto importante é o que? São as nossas atitudes. Vixe, tirou o relógio dali. Então, olha só, nós somos muito importantes na vida das pessoas. Nós somos importantes para conservar e nós somos importantes também para dar sabor à vida das pessoas. Sabe quando aquela pessoa chega para você, eu acho que já aconteceu com você, das pessoas chegar perto de você e falar assim, nossa, eu gosto tanto de falar com você, eu gosto tanto de estar na sua casa, porque aqui na sua casa é diferente. Eu não sei o que tem, mas é diferente. Eu venho aqui, eu gosto de estar aqui. Maria Helena fecha com ela na cabeça, a gente sabe, irmão. A gente sabe que lá é gostoso mesmo, Glória a Deus por isso, Louvado seja o nome santo do Senhor. Realmente, tem pessoas que nós queremos estar perto. Tem casa que nós queremos visitar sempre, irmão João. Porque é gostoso estar ali, conversar com a pessoa te traz uma paz tão grande. É tão gostoso, quando as pessoas nos veem assim. Hoje, com a pandemia, infelizmente, a gente não pode estar saindo, não pode estar visitando as pessoas. Mas, antes da pandemia, quantas e quantas vezes a gente ia para a casa da pessoa, porque falava assim, eu quero ir lá, porque eu gosto de ir lá. A gente vai lá, a gente é bem recebido, a gente conversa, Nós fomos bastante na casa da Letícia, mas aí veio a pandemia, Letícia, aí, ó. Então, é assim. Então, é bom a gente participar da vida das pessoas e as pessoas participarem da nossa vida também. Agora, se nós somos o quê? Se nós somos insípidos, olha o que diz a palavra, mas e se o sal perder o seu sabor? Como restaurá-lo? Há uma pergunta aqui. Existe como restaurar o sal a partir do momento em que ele se tornou insípido? Eu fui pesquisar, eu falei assim, eu vou ter que pesquisar, porque pode ser que sim. Aí eu até pensei em trazer um sal sujo. Eu ia comprar 1 quilo de sal, colocar meio limpo e meio sujo. Mas aí eu fui ver, o sal sujo tem como limpar. Tanto é que o sal lá nas salinas, eles são limpos, eles são purificados lá. Mas se você adicionar algum componente químico no sal, ele vai impregnar e ele não vai sair.
ele vai se tornar insípido, ele não tem condição de ser usado. Eu esqueci o nome, iodo. Se você pegar o iodo e colocar em grande quantidade no sal, você não pode comer daquele sal. Porque aquele sal, ele pode causar um problema seríssimo na sua tireoide. Você sabia disso? Eu só fiquei sabendo porque eu li hoje sobre isso. Então eu fui saber, eu falei assim, peraí, mas o sal insípido, ele não pode mais ser restaurado. Olha o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida, com as nossas atitudes, com aquilo que nós somos para as pessoas, né? Olha só, a própria resposta vem do Senhor Jesus, ele diz assim, ó, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, nós como sal, nós temos que fazer o quê? A diferença. Eu e você como sal, nós temos que fazer a diferença. E as pessoas têm que realmente sentir bem, né, ao estar perto de nós. Nós temos que ter o quê? Sabor, né? Tem pessoas que o sorriso dela nos contagia. Tem pessoas que o olhar dela nos contagia. Tem pessoas que com atitudes dela no dia a dia nos contagia. A gente fala, poxa vida, como que aquela pessoa ela se dispõe a fazer tal coisa? Como ela é disposta? Ao mesmo tempo, olha só, aquela pessoa, ela vive sorrindo, ela está sempre alegre. Isso não contagia a gente? Né, irmã Rosane? É tão gostoso, né? É tão bom, né? Estar perto de pessoas que sorriem, né? Eu nem vou falar da irmã Adriana, porque a irmã Adriana está sempre sorrindo, né? Glória a Deus por isso, né? Isso é maravilhoso, né? É glorioso estar perto de pessoas que nos incentiva, né, a ter mais vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E vós sois o quê? A luz do mundo. Lembra que eu falei da cidade? Uma cidade bem iluminada, você vê ela de longe. E o que o Senhor Jesus, ele estava querendo falar para nós? Olha, você tem que ter temperança, você tem que ser uma pessoa amável, você tem que ser uma pessoa que conserva e preserva princípios, e você também tem que mostrar para as pessoas que há uma luz diferente em você. E esta luz que brilha em você, irmãos, quando nós falamos de luz, já vem logo à nossa mente, é a luz de Cristo, é a luz que todo cristão deve ter sobre a sua vida, ter o brilho de Jesus na vida. E como é maravilhoso isso, né, irmãos, quando nós temos a luz de Cristo em nossa vida. Olha só o que diz aí a palavra do Senhor, vocês são o quê? A luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Lembra que eu falei que quando a gente vem lá do lado de Orlândia, Ribeirão Preto para cá, a gente vê de longe a cidade de São Joaquim da Barra. Quando a gente vem de Uberaba, chega lá em Ituverava, você já vê São Joaquim da Barra, e muito bem iluminada. É maravilhoso. Você olha assim, você fala assim, ali é a minha cidade, ali é a minha terra, né? Ela está no quê? Ela está no alto, e você vê ela de longe, e assim devemos ser nós também. Nós somos o quê? A luz do mundo, e este mundo, ele espera que eu e você sejamos essa luz. E olha só que interessante, né? Quando eu estava pesquisando referente a esta palavra, e eu me lembrei que o Senhor Jesus, ele disse assim, ó, enquanto eu estou no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo. E esta foi uma das condições que o Senhor Jesus colocou sobre mim e você. O Senhor Jesus não falou assim, ó, vocês são a verdade, mas ele disse, eu sou a verdade. O Senhor Jesus, ele não diz assim, olha, você é o pão da vida, mas ele diz assim, ó, eu sou o pão da vida. Mas o Senhor Jesus, ele disse assim, ó, vocês são a luz do mundo. Então ele nos condicionou
Olha lá, ele dizendo, eu sou a luz do mundo, e ele falou para nós, vocês são a luz do mundo. Por quê? A luz de Jesus deve brilhar em mim e em você. Olha que maravilhoso, irmãos. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, olha que coisa mais linda. Isso é maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo, e Ele nos coloca o quê? Como tal. Como luz no mundo, eu e você, luz dentro do nosso lar, luz do nosso trabalho, luz onde quer que nós venhamos entrar, irmãos. Olha que maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor por isso, irmãos. Amém até aqui? Glória a Deus. Tem que ser rápido, né, irmãos? O tempo é breve, ele vai abreviando rapidamente, né? Ontem nós começamos um discipulado aqui, 1h30, foi rapidinho, né? Achei que ia dar para passar pelo menos metade do discipulado, não passamos nem da primeira parte. Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifiquei a Deus, né? Por isso, porque Deus realmente, Ele vai nos incentivando na palavra, irmãos, e como é gostoso falar e ouvir a palavra de Deus. Como é edificante para nós, irmãos, saber que nós servimos a um Deus, irmãos, ao Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que fala assim para nós, ó, vocês são a luz no mundo, como eu sou a luz enquanto eu estou no mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Onde há luz, há vida. Você leva a vida, pois a luz de Cristo está sobre você. Olha que lindo, irmãos, a luz de Cristo está sobre você. Então você leva o quê? A luz de Cristo na sua vida. E onde você chegar, as pessoas vão ver que você é diferente. As pessoas vão notar que você está diferente. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Então não queira se esconder, mas deixe a luz de Cristo brilhar em você. Deixe o Senhor Jesus brilhar na sua vida, através das suas atitudes, através daquilo que você é. Então olha só que maravilhoso, o Senhor Jesus, Ele usou aqui duas situações, mostrando que nós somos o sal. Porém o sal, quando você dissolve ele na água, você consegue enxergá-lo? Não. Então ele usou uma coisa que não se vê depois de usado, ou depois de adicionado a alguma coisa. Porém ele usou uma coisa também para poder nos enquadrar nisso, a luz. A luz ela é física, você vê, você consegue enxergá-la, porque quando ela está acionada, você vê ela de longe. Já o sal, quando ele é adicionado, você não o vê. Mas o Senhor usou as duas situações para mostrar para nós que nós devemos ser sabor na vida das pessoas e nós devemos ser o quê? A luz na vida das pessoas. Olha, louvado seja o nome santo do Senhor por isso, irmãos. Que maravilha! Louvado seja Deus por isso. E para concluirmos, irmãos, quem é sal da terra e luz do mundo, tem o quê? O fruto do Espírito. Tem o Espírito Santo de Deus na vida. Porque não adianta nós falarmos que nós somos sal, irmãos, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós podemos ser bonzinhos, as pessoas vão nos julgar como bonzinhos, mas falta algo. E é o Espírito Santo de Deus, e são os frutos do Espírito Santo em nossa vida. Temos todos? Não temos todos. Buscamos tê-los? Buscamos tê-los. Diz aí, né, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é o que nós devemos ser na vida das pessoas.
e mostrar para elas que nós temos isso tudo na nossa vida. Olha que importante é, irmãos, nós sermos cristãos. Olha que importante é nós estarmos na casa do Senhor. Olha que importante é nós estarmos dentro da casa de Deus e aprendermos que nós precisamos ter o fruto ou os frutos do Espírito Santo. Mas é os frutos? Não, é o fruto. É o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Porque através do fruto do Espírito é que nós podemos dizer assim, olha, eu estou aqui para salgar, estou aqui para dar sabor, eu estou aqui para ser luz na vida das pessoas. Que nós venhamos buscar, irmãos, todos os dias da nossa vida, o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Porque se nós buscarmos o fruto do Espírito Santo em nossa vida, pode ter você certeza, nós vamos ser pessoas melhores. Nós vamos ser crentes melhores. As pessoas vão olhar em nós e vão ver o quê? Cristo em nós. Vão ver Jesus na nossa vida. Todas as pessoas olharão em nós e verão que nós somos diferentes. Amém, irmãos? Então que nós venhamos buscar, irmãos, com todo o ímpeto da nossa alma, o fruto do Espírito Santo. Que nós venhamos buscar com todo o ímpeto da nossa alma, que vem lá do fundo, irmãos. Sabe, olha, lá de dentro, aquela vontade e o desejo de ter o fruto do Espírito Santo na vida. Aí nós vamos ter tudo isso aqui na nossa vida: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Há algumas coisas aqui que são difíceis na nossa vida. São muito difíceis. Lembra que eu falei que nós erramos muito e nós precisamos do Espírito Santo na vida todos os dias, para nós não ficarmos errando e não cairmos em outras vezes no mesmo erro? Precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Então que eu e você venhamos buscar este fruto, e que este fruto, ele esteja em mim e você, para nós mostrarmos realmente que somos diferentes. Aqui, né, tem uma... Como é que chama isso aqui, Rayane? É um vídeo, né, onde tem aqui uma bureta, né? Ampuleta de tempo. É isso, né? Então a areia caindo ali. E achei muito interessante quando a Rayane, ela colocou isso. Irmãos, o Senhor Jesus, ele está perto. O Senhor Jesus, ele está perto para buscar a sua igreja. Então que eu e você, irmãos, venhamos buscar a cada dia, todos os dias da nossa vida, estarmos mais perto de Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele virá. Pastor Marco, ele até disse que o Senhor virá. Ele pode vir hoje, nos buscar individualmente, mas ele pode vir a qualquer momento para buscar a igreja. E como nós estamos? Nós estamos preparados? Então que Deus, né, ele possa abençoar a cada um de nós, né, e nos conceder aí o quê? A paz. E esta paz, irmãos, ela possa estar dentro de cada um de nós, para que nós possamos realmente estarmos o quê? Na presença do Senhor, buscando ao Senhor, para que o Senhor Jesus, quando ele vier buscar a igreja, ele encontre a mim e a você preparados. Eu achei muito interessante quando a Rayane, ela divulgou isso aqui hoje. E eu falei, eu vou colocar, para colocar ali no final do estudo. Porque o Senhor Jesus, ele está vindo, ele está à porta e ele bate. E aquele que estiver com os ouvidos atentos, ouvirá o seu chamado. Então estejamos eu e você preparados, né, porque ele vem. Louvado seja o nome santo do Senhor.